Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto para este quarto domingo da Quaresma. Lucas capítulo 15, versos 1 a 3, 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram uma festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Ufa! Um longo texto, uma parábola belíssima, que Jesus conta diante de um enfrentamento delicado. Desde o capítulo 9 de Lucas, Jesus iniciou sua caminhada para Jerusalém, anunciou a paixão que enfrentaria em Jerusalém e caminha para Jerusalém, e nesse percurso vai realizando os prodígios, milagres, sinais, os ensinamentos centrais da sua mensagem, fundada em 2 aspectos centrais: a teologia da graça e a revelação de Deus como amor. As 2 palavras que dominam, portanto, a sequência do Evangelho de Lucas, do capítulo 9 até
A paixão de Jesus é essa: graça e amor, amor e graça. Dois temas que incomodam profundamente o sistema corrente do povo da religião do tempo de Jesus. Vejamos, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Publicanos aqui, gente pagã que vive em Israel, no território da Palestina, com uma atividade pública, um serviço público a serviço do Império Romano. Pecadores, em sentido geral, os que são daqui mesmo, têm a nacionalidade palestinense, israelita, mas que a gente conhece e não presta. Essa gente aproxima-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os mestres da lei, o oposto de publicanos e pecadores. Aqui são cidadãos israelitas, filhos de pais e mães judeus, puros na raça, puros na religião, puros e perfeitos na identidade que tinham sobre si, segundo uma interpretação corrente do tempo de Jesus, em que faziam que eles eram os únicos verdadeiramente abençoados por Deus, escolhidos por Deus, eleitos por Deus, como povo da eleição do Antigo Testamento. Fariseus e mestres da lei aproximam-se de Jesus para criticá-lo, dizendo: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. É num conjunto, num contexto de tensão e de rejeição que Jesus conta, portanto, esta parábola. Podemos dividir esta parábola em 5 partes, esse evangelho de hoje em 5 partes. A primeira parte, os versículos 1 e 2, com a apresentação do problema. Os que se aproximam para escutar Jesus, os que se aproximam para criticar Jesus. Primeira parte. Segunda parte, Jesus introduz a parábola. Um homem que tinha 2 filhos. O mais novo, que resolve partir e pede do pai a herança e resolve romper com o pai. Partiu, é a segunda parte, e começou a passar necessidade. Do versículo 15 até o versículo 19, a terceira parte, é em que ele esbanja tudo que tinha, sem dinheiro, vai pedir trabalho e acaba tendo que trabalhar cuidando de porcos e passando fome, querendo comer a comida dos porcos. E aí, a quarta parte é a tomada de consciência, que ele resolve voltar para o pai e dizer: pequei contra Deus e contra ti, e volta. A quinta parte, propriamente, é o encontro dele com o pai e o encontro do pai com o filho mais velho, que é o desfecho da história. Essas 5 partes ajudam a gente a disciplinar no ordenamento do texto. Acompanhemos, portanto, o homem que tinha 2 filhos é Deus, que criou a humanidade, e o filho mais novo são os publicanos e os pecadores, e o filho mais velho são exatamente os fariseus e os mestres da lei, que estão criticando Jesus. Representam o filho mais velho na porta da casa não querendo entrar. O filho mais novo que parte, gasta tudo numa vida desenfreada, diz Bento XVI. Ele acha, no versículo 16, o rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. A lei, o Levítico, proíbe que o judeu toque num porco, pise no lugar onde o porco passou. O porco e uma série de outros animais são considerados animais impuros, porque comem carniça, restos, fezes, coisas podres, não tem limite no faro, na procura de alimento. É considerado um animal impuro que é proibido de tocar, de comer e de pisar onde ele pisa. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos. É o ápice da humilhação.
Assim como no capítulo 10, Jesus conta a parábola do bom samaritano, você pode imaginar os fariseus e os mestres da lei escutando essa parábola de Jesus e tapando os ouvidos assim de gastura, de nojo. Depois de chamar um samaritano de bom, agora fala de um filho de um pai rico, próspero, que tinha uma propriedade rural com a fartura e abundância, bênçãos e bens, e o filho vai querer trabalhar e comer comida de porcos. Era um horror. E toma consciência de que o pai é o pai. Ele volta. A consciência do filho começa a refletir e a perguntar-se se era realmente aquele o caminho da vida. Portanto, o Evangelho aqui responde a 3 perguntas, diz Bento XVI. Esse texto e esta parábola responde a 3 perguntas. Para Jesus, o que é Deus verdadeiramente? O que é o homem verdadeiramente? E o que é a liberdade para o homem segundo Deus? Quem é Deus? Quem é o homem? E o que é a liberdade? Esse é o tema. O rapaz começa a pensar que uma liberdade que ele tinha um conceito não corresponde à liberdade verdadeira da fé. Ele achava um peso aquela realidade de cuidar da casa do pai, dos bens, dos empregados, dos trabalhos. Ele achava aquilo uma escravidão. O bom era aventurar-se, de preferência longe de tudo, e vai para longe. Aqui, ele toma consciência e volta. Quer ao menos a condição de empregado do pai. E na sequência, a gente vê 8 ações do pai que são maravilhosas. Quando ainda estava longe, o pai o avistou, sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu de beijos. Pediu aos empregados: trazei depressa a melhor túnica, um anel, coloque no dedo e sandália nos pés. E uma 9ª característica ainda podemos dizer, uma 8ª característica, o banquete. É uma festa maravilhosa. Começa o banquete. E esse banquete é exatamente o banquete que Jesus providencia para nós na Eucaristia. A escravidão do filho mais velho que está à porta e pensa que trabalhar é um peso, como muita gente na igreja, que acha que deveria ser tratado melhor porque vive na igreja, faz penitência, reza, levanta de madrugada, faz orações, faz penitência, e o padre e os bispos não tratam com melhor distinção, porque esses são os filhos perfeitos, é o filho mais velho na porta da casa, que chegando do campo, ouviu barulho de dança. Tem gente que odeia o barulho de dança na igreja, de festa na casa. Que este domingo seja para nós o barulho de dança da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, oferecendo ao filho mais novo e ao filho mais velho a mesma abertura de coração, de penitência, de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, para viver a alegria de uma casa, a liberdade de uma família, o trabalho honroso e digno de uma família, as responsabilidades e as alegrias da liberdade em família. Deus abençoe você e sua família.